Retomando o nosso exercício anterior da atividade 6, eu achei que devia refazer com vocês por uma questão até de rever algumas coisas aqui. Bom, as medidas dos lados de um triângulo são numericamente iguais, ou seja, eles são numericamente iguais aos termos de uma PA, ou seja, eles estão numa sequência de uma progressão aritmética. De razão 4, então a razão é 4, e a pergunta aqui, ó, qual é a medida da hipotenusa? Tá pedindo isso. Num triângulo retângulo, a gente sabe que o maior lado é a hipotenusa. Então, como nós estávamos falando aqui no vídeo anterior, ó, esse aqui é o menor, esse aqui é o segundo menor e esse aqui é o maior. Usando o teorema de Pitágoras, nós vamos desenvolver algumas coisas. Ó. O maior lado é a hipotenusa, então vai ficar como x mais r ao quadrado. Só que eu já sei que esse aqui, ó, esse x mais menos r é x menos 4. Eu já sei que esse x vai permanecer e eu sei que esse x mais r aqui é x mais 4. Então eu já posso usar isso aqui na minha resolução. Ó, eu sei que esse aqui não é mais x mais r, sim x mais 4. E eu sei que esse b, na verdade, a ordem aqui pouco importa, mas vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado, mais x menos 4 agora, x menos 4 ao quadrado. De modo que, desenvolvendo da forma como nós falamos, ó, x ao quadrado, menos 2 vezes 4, 8, 8 vezes x, 8x, vale lembrar que aqui é positivo, então aqui é positivo também, mais 16 igual a, esse x quadrado já está na frente, e ele tem que tomar muito cuidado com essas potências, porque elas normalmente nos engabelam e às vezes a gente acaba cometendo equívocos por conta dela. Ó, pego esses dois novamente, x ao quadrado, 2 vezes 4, 8, 8 vezes x, 8x, sinal negativo em cima, negativo embaixo. 4 ao quadrado é 16. Aqui, independente do sinal, o resultado é sempre positivo, desde que o expoente aqui seja par. Perfeito? Dito isso aí, nós vamos fazer assim, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual, ó, esse com esse, 2x quadrado menos 8x mais 16. Vou desenvolver daqui para lá. Ou seja, eu vou conservar aquele lá na frente, vou virar ele para cá. 2x ao quadrado menos 8x mais 16. Agora eu vou jogar esses daqui para o lado de lá. É como se eu tivesse invertido isso. Deixa eu fazer do jeito que está mesmo aqui, para que vocês entendam. Eu simplesmente inverti a ordem. Peguei o sinal de igual e virei. Tá? Eu fiz isso aqui, ó. Eu não resolvi ainda. Tá? Agora eu vou resolver. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui, eu não tenho problemas com o sinal lá no futuro. Ó. Porque aquele lá vem, ó. Vou fazer igualzinho tá aqui para que vocês compreendam. Ó. Menos 8x mais 16. Ó. Agora vai pular para cá. Menos x quadrado, menos 8x e menos 16. Tudo isso igual a zero. Porque agora eu consigo visualizar quem? Ó. Esse e esse são termos iguais. Termos iguais, eu somo. No caso, somando um positivo com um negativo, vai ficar quem? Esse indivíduo aqui. É como se tivesse o 1 aqui. Ó. Então, de 2 eu tiro 1, fica 1 aqui mesmo. Bom, este e este, eu tenho dois números negativos. Então, eu tenho menos 16x. Agora, olha só. Esse e esse são opostos. Então, números opostos eu simplesmente cancelo. Então, ficou isso aqui, igual a zero. Agora, aqui eu posso resolver. Colocando quem? Fatorando, pondo em evidência aquilo que é comum. Quando a gente fala em fatoração, às vezes a gente tem o seguinte problema. O que é fatoração? Né? O que seria fatorar? Fatorar é você pôr em evidência aquilo que é comum aos dois termos. Ó. O que separa os termos aqui? Esse sinal de menos. Certo? O que está para lá é um termo, o que está para cá é outro. O que aparece aqui? Se eu fosse fatorar isso aqui bonitinho, ele ficaria assim, ó. X vezes x menos
16x. X vezes x é x ao quadrado, certo? E 16 é 16 vezes x. Então eu consigo observar aqui, ó, que os dois membros têm alguma coisa em comum. E aí eu separo eles, ó. Faço isso aqui. Porque eu estou informando ao indivíduo que está vendo que eu estou multiplicando x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 16, ó. Agora eu corto aquele x de lá, é igual a 16x. Tá? Então aí eu passo a observar. E aqui está me dando a seguinte informação. Quando o x multiplicar tudo isso aqui, ele vai ser 0. Então o primeiro x vale 0. Agora tem a parte de dentro, que é uma outra raiz, ó, que vai me dar uma outra raiz. Quando x menos 16, ó, for igual a 0, eu posso afirmar que x vale 16 positivo. Perfeito? Dessa maneira, ó. Dessa maneira, eu encontrei o valor desse x aqui, ó. Eu encontrei esse valor aqui, ó. 16. Eu preciso encontrar os outros dois. Mas ele me informa que a razão é 4. Se a razão for 4, então para cá é 20. E para cá é 12. Perfeito? Agora, nesse momento, vamos pausar um pouquinho para botar o outro enunciado da atividade 7. Bom, primeiramente, dá um print na tela aí para gravar o exercício, né? Que é a atividade 7, que diz que dado um quadrado Q1 de lado L igual a 1 centímetro, considere a sequência de quadrados LQ1, LQ2, LQ3, LQ até LQ20. O lado do segundo quadrado é 2 unidades maior que o lado anterior, assim sucessivamente, ou seja, sempre o triângulo que vier o lado que vier depois da segunda figura vai ser 2 unidades maior que a anterior, tá? Então, para isso nós já entendemos que nós temos uma PA de razão 2. Então, de certa forma, ó, nós temos primeiro uma PA de razão, cuja razão é 2. Colocando aqui, ó, só para recordar isso aqui, só para recordar os termos de uma PA, a gente tem que o primeiro termo vai ser quem? Vai ser igual a 1, o AN. Aliás, o primeiro termo vai ser 1. O AN é o A20. N vai ser 20 e R vai ser 2. Então, só para recordar isso aqui, antes da gente colocar da maneira como é a resolução, esse aqui já aparentemente é um enunciado mais difícil, mas ele é bem mais fácil. Você tem que, o termo que você está procurando, o Q20, na verdade é o A20, que é igual a 1 mais 19 razões, 19 vezes 2. Então, o A20, ó, você tem a N igual a 20, o primeiro termo, que é 1, você tem N igual a 20. Lembra na fórmula é N menos 1? Então, 20 menos 1 é 19, vezes a razão, que é igual a 39. Tá? Isso aqui tudo é 38 mais 1, 39. Então, a primeira parte, que pergunta ali, ó, a medida do lado, o lado A20 é 39. Segunda, o perímetro. Então, o item B, ele requer quem? O perímetro. O perímetro nós sabemos que é lado vezes lado. Então, perímetro é igual, é a soma dos lados. Mais. Ou o perímetro é igual a 4 vezes o lado. Isso tudo num quadrado, né? Dessa forma, nós temos que é igual, perímetro é igual a 4 vezes 39, porque nós descobrimos que o Q20 é 39. Então, perímetro é igual 4 vezes 9, 36, vai 3, 4 vezes 3, 12, com 3, 15. Então, o perímetro é de 153 centímetros. Vale lembrar essas unidades de medida aí. Tá? O outro item, o item C, ele pede a área. E como eu coloquei aqui aquela hora, a área sim. A área é igual lado vezes lado. Então, se você tem que a área é lado vezes lado, então 39 vezes 39 ou 39 ao quadrado, a gente pode pensar assim, ó,
39 vezes 39, na calculadora 1.521 centímetros. Bom, então, dessa maneira, resolvido o problema da área. Também não é um problema muito difícil, aparentemente ele é complicado, mas ele não é. Uma outra pergunta que se faz agora é a letra D. Essa nós já teremos que raciocinar um pouquinho em cima. Ó, nós temos que o primeiro quadrado, ele tem lado 1. E o Q20, ou seja, o triângulo 20, eu vou fazer aqui ele desproporcional, né? Ele tem lado 39. Ou seja, nós aqui, embora aparentemente ele seja difícil, ele é fácil. Na verdade é o que? A diagonal, que é essa linha aqui que corta um quadrado no meio, um retângulo, qualquer figura quadrilátera que tenha essa situação aqui, aquela situação ali é o diagonal, aquela linha liga as extremidades. Nessa situação aqui, nesse caso, nós temos que a diagonal ao quadrado é igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu aplico o teorema de Pitágoras nessa parte aqui do triângulo, ó. Nessa parte aqui do quadrado, porque eu tenho um triângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras e digo que a diagonal ao quadrado é igual a 1 vezes 1 é 1, isso aqui vai dar 2, então eu digo que a diagonal é a raiz de 2, certo? Eu encontrei isso aqui, eu solucionei o problema, porque eu tenho que esse quadrado aqui é 39 vezes esse daqui, só isso. Então, ó, a diagonal de Q20, na verdade, é quem? É 39 vezes quem? A raiz desse indivíduo. Porque essa diagonal aqui, ó, assim como esse lado é 39 vezes maior que esse, essa medida vai ser 39 vezes maior que aquela. Então, na verdade, essa é a solução do nosso problema. E assim, encerramos nossa aula de hoje.